Prezados, aqui na parte 2 da nossa aula, a gente vai começar abordando aqui fundamentos que são colocados por Kotler e Armstrong, que apresentam etapas bastante úteis da segmentação, identificação e posicionamento de mercado. Aqui esses autores eles vão tentar abordar para a gente fundamentos sobre segmentação de mercado, identificação de mercado e posicionamento de mercado. Segundo eles, a segmentação, a primeira etapa sobre a segmentação de mercado. Ela é dividida em identificação de bases para a segmentação de mercado e o desenvolvimento de perfis de segmentação. A gente vai estudar mais para frente um pouquinho sobre isso. A segunda etapa já vai ser a identificação de mercado. Ou seja, você segmentou e depois de segmentar você vai identificar. A identificação de mercado vai ser o quê? O desenvolvimento de avaliação da atratividade do segmento e a seleção dos segmentos-alvo. A terceira etapa é o posicionamento de mercado, que é o desenvolvimento do posicionamento para os segmentos-alvos e o desenvolvimento de um mix de marketing para cada segmento. Para os autores, a primeira etapa, que é a segmentação de mercado, trata da divisão de um mercado em grupos menores de compradores com necessidades, características ou comportamentos diferentes que poderiam requerer produtos ou mix de marketing distintos. A organização identifica diferentes maneiras de segmentar o mercado e desenvolver perfis dos segmentos resultantes. Já na segunda etapa, que é a identificação do mercado, ocorre a avaliação da atratividade de cada segmento e seleção de um ou mais segmentos de mercado para atuar. Ou seja, você vai identificar o mercado e vai escolher qual é o melhor mercado, né? Vai avaliar a atratividade de cada segmento, né? O que tem de atrativo, e vai selecionar, né, um ou mais segmentos de mercado para atuação. Por fim, a terceira etapa, que é o posicionamento de mercado, trata de estabelecer o posicionamento competitivo para o produto e a criação de um mix de marketing, né, os 4 P's, mas de forma mais detalhada. A partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre a segmentação de mercado e o Brasil. Principalmente no nosso país, que é um país continental, é muito importante que seja implementada uma segmentação de mercado no Brasil, para que a gente faça essa fragmentação e tenha informações mais detalhadas sobre cada região, cada cidade, as preferências de cada cliente, cada mercado no Brasil. Ampliando o entendimento sobre a segmentação, pense que tratar o Brasil ou quaisquer outros países com dimensões continentais como uniformes é praticamente impossível. Isso mesmo, é praticamente impossível você falar que no Brasil você vai ter dimensões, vai ter informações uniformes no Brasil todo. É praticamente impossível que isso aconteça. O Brasil é um país enorme, com bastante diferenças, culturas, então tudo isso tem que ser considerado. Essa constatação óbvia ajuda a compreender que a aplicação de qualquer método de segmentação pode ajudar a obter condições tais como condições econômicas por região, densidade populacional. Se você implementar uma segmentação no mercado brasileiro, você vai conseguir ter o quê? Saber como são as condições econômicas por região no Brasil. Qual é a região mais rica, qual é a região economicamente mais pobre, né? A densidade populacional, onde tem maior concentração de pessoas, maior densidade populacional, regiões em que não tem uma grande concentração. Todas essas informações a gente pode obter a partir de uma segmentação. A gente vai poder fazer a avaliação dos resultados, né, que é a performance do marketing por área, por grupo, né, etc. A margem de contribuição por segmento, a participação de mercado em cada mercado e segmento, a definição mais segura e prática do perfil do consumidor. Conseguimos também identificar o local ideal para instalação de fábricas, depósitos, filiais, questão de implementação de políticas de penetração de mercado e competição, políticas de produção e venda, política de precificação, a questão do preço. Por exemplo, você pode estabelecer o mesmo preço para uma região do Brasil e outra região. Será que aquele preço vai ter a mesma aceitação? Tudo isso é estudado, é identificado numa segmentação de mercado.
né, políticas de propaganda e publicidade, promoção de vendas, merchandising e liquidações, né? Então todos esses pontos aí podem ser abordados percebidos e utilizados quando a gente está fazendo uma segmentação de mercado. É muito importante. Prezados, eu destaquei esses 2 parágrafos aqui no material de vocês, porque esses 2 parágrafos trazem informações importantíssimas para vocês. Importantíssimas quando vocês estão estudando segmentação de mercado, que é um conceito importantíssimo dentro da gestão mercadológica. Em suma, um mercado é composto por 1. Pessoas, organizações, com 2. Desejos ou necessidades, e com 3. Recursos, e 4. Disposição para comprar. Portanto, um grupo de pessoas ou uma organização que não possua qualquer uma dessas características não é um mercado. Isso mesmo, pessoal. Se uma organização, uma pessoa, uma organização não possuir alguma dessas características aí, ela não pode ser considerada um mercado, né? O mercado é composto por pessoas ou organizações. Obviamente, quem compõe o mercado pessoas ou organizações, certo? Essas pessoas e essas organizações, para ela compor o mercado, certo? Elas têm que ter desejos e necessidades. Desejos ou necessidades, certo? Elas têm desejos, necessidades e tem que ter recurso. Se não tiver recurso, não adianta. Tipo, recurso financeiro. Elas querem, é uma pessoa que tem um desejo por um produto, né? E ela tem recurso para adquiri-lo e ela tem disposição para comprar. Então ela faz parte de um mercado, certo? Porque tem que ter desejos ou necessidades, tem que ter recursos e tem que ter disposição para comprar, porque não adianta você ter necessidade, desejos ou necessidades, ter os recursos e não ter disposição para comprar. Então não vai adiantar de nada. Então, em suma, o mercado é composto por pessoas ou organizações com desejos ou necessidades e com recursos e disposição para comprar. Portanto, um grupo de pessoas ou uma organização que não possua qualquer uma dessas características não é um mercado. O termo segmentação de mercado pode ser entendido como o ato ou resultado de um mercado em pequenos grupos. Esse processo é derivado do reconhecimento de que o mercado total representa o conjunto de grupos com características distintas. Ou seja, o grupo total, o mercado consumidor total, tem muitas características diferentes, que são chamados segmentos, sendo que cada um destes segmentos possui características diferentes entre si, mas seus membros justamente pertencem a determinado segmento por possuírem características em comum ou semelhantes. Como assim, professor? Você vai ter um mercado consumo mercado. Esse mercado é fragmentado em segmentos. Por quê? Porque esse mercado tem muitos por exemplo, clientes, muitas pessoas que estão ali envolvidas naquele mercado, pessoas, organizações, possuem o quê? Diferenças. Muitas diferenças. Por possuírem diferenças, esse mercado vai ser fragmentado, vai ser segmentado. Aí ele vai ser dividido. Só que os membros de cada segmento, o membro de cada segmento já possui o quê? Características em comum. Certo? Características em comum. Os membros do segmento possuem características em comum. Mas cada segmento de um mercado possui características diferentes. A gente tem um mercado total. O mercado total ele é fragmentado em mercado A, B e C. Por quê? Por que mercado A, B e C? Porque membros daquele mercado possuem características diferentes. O segmento A tem uma característica distinta do segmento B, que tem uma característica distinta do segmento C. Então podemos afirmar que o segmento A é diferente do segmento B, que é diferente do segmento C. Correto, podemos afirmar. Agora, os membros que fazem parte do segmento A, todos aqueles que estão envolvidos no segmento A, possuem características em comum. Por isso que eles pertencem ao segmento A, né? Aqueles indivíduos que fazem parte do segmento B
possuem características em comum. E os indivíduos que fazem parte do segmento C também possuem características em comum. Então, quando você tem um mercado, você vai segmentar, você vai ter segmentos em si. Os segmentos são divididos porque tem muita diferença dentro daquele mercado total, aquele mercado global. Tem muitas diferenças ali, por isso que é interessante que a gente faça essa segmentação, subdivide, né, esse mercado em segmentos. Cada segmento vai ter uma característica própria, ou seja, um segmento é diferente dos outros, e todos os membros de cada segmento possuem características em comum, por isso que eles fazem parte daquele segmento específico. Vocês têm que entender muito isso, pessoal, porque isso não é difícil, mas é importante e é cobrado em prova. Nesse sentido, o marketing age quebrando o mercado total em grupos, certo? Ou seja, segmentando esse mercado total. Né? O marketing age quebrando o mercado total em grupos que espera-se, né, em grupos que espera-se responderão de maneira mais ou menos uniforme a cada uma das ações destinadas a cada segmento, ou seja, em função das semelhanças dos consumidores que compõem cada segmento, eles tendem a responder de forma similar a uma determinada ação de marketing. Por exemplo, a uma propaganda, né, campanha publicitária. Logo, eles tendem a ter sentimentos e percepções semelhantes sobre um rol de marketing composto para um determinado produto. Então, como os especialistas em marketing e gestão mercadológica, eles afirmam isso. Como você vai quebrar, o marketing ele vai quebrar o mercado total, vai segmentar, espera-se o quê? Que aqueles membros, né, que aqueles consumidores que compõem aquele segmento A, aquele segmento X, que como eles possuem características em comum, que eles acabem respondendo de maneira similar a ações de marketing, né? É isso que os gestores mercadológicos esperam, porque como o mercado total foi dividido, foi segmentado, os indivíduos que estão envolvidos em cada segmento possuem características em comum. Aí quando você vai aplicar uma ação de marketing específica para aquele segmento, espera-se que aqueles membros daquele segmento reajam de uma maneira similar, reajam da mesma forma, devido às características em comuns que eles possuem. Isso é muito interessante, isso realmente é certo, isso realmente acontece, isso é comprovado cientificamente, né? Essa segmentação ela realmente é importante, ela tem que ser aplicada porque de fato ela traz resultado dentro da gestão mercadológica. A finalidade da segmentação de mercado, dentre outras explicações possíveis, é permitir que o profissional de marketing ajuste o composto de marketing, ou seja, os 4 P's, para atender às necessidades de um ou mais segmentos específicos, justamente, pessoal. Como a gente vai segmentar esse mercado, a gente vai ter um segmento específico, né? Então essa segmentação é justamente para que a gente consiga ajustar, né, os 4 P's daquele segmento específico. Ou seja, quais são os 4 P's? Né? Preço, promoção, praça. Né, pessoal? É aplicar os 4 P's do produto, preço, promoção e praça. Né? Ou seja, qual é o melhor produto para aquele segmento? Certo? Qual é o preço? Tem praça? Qual é a demanda? Né? Como a gente vai promover, né, a promoção? Como é que a gente vai promover aquele produto, aquele serviço para aquele segmento? Então, querendo ou não, se a gente conseguir segmentar o mercado, a gente consegue estabelecer os 4 P's mais específicos ainda para aquele segmento de mercado, certo? Pode facilitar, pode não, realmente facilita e muito a vida do gestor, certo? A segmentação do mercado, porque assim a gente consegue ajustar os 4 P's de uma forma específica para aquele segmento.